essa oportunidade de poder falar da palavra através da dramatização. Meus pais de igreja, você é bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. E as aves estressadas, vocês viram? Está aprendendo comigo aquilo ali não, tá? Ele devia ter invertido os papéis, mas aquele papel lá não. Aniversário desta semana, alguém para orar e abençoar? Nascimento, casamento, bebê para apresentar Jesus, corre para cá. Vamos orar pela tua vida. Comprou um bem para apresentar Jesus? Um bebezão da Ana Paula. Nome. Diácono Wilson. Obreira Jennifer. Vai ficar mais perto aí, mas não briga não, tá? Só para vocês saírem lá na transmissão. Mais alguém? Mas se puder ficar em pé, vamos orar para esses queridos aqui. Estenda a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a vida de Jennifer e o Wilson, que tu, Jesus, nos cubra com teu sangue. Deus, nós pedimos a tua bênção, que seja repreendido a vida deles, tudo aquilo que é contrário, em nome de Jesus, que o Senhor dê muitos anos de vida na presença do Senhor, Pai. Guarda eles e livra eles, e seja com eles em nome de Jesus. Deus, prepara tudo, a vida, o futuro, a família, no nome de Jesus, onde eles forem, que a bênção esteja na vida deles. Guarda, seja com eles, em nome de Jesus. Oramos, abençoamos e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mas sempre nós vamos saber dois versículos só. 2 Samuel 23, 11 e 12. Deus, se puder me dar mais um retorno, não sei o que está acontecendo, não. 2 Samuel 23, versículo 11 e 12. Só dois versículos aí, você senta de uma vez por todas. Senão você fica, senta, levanta, e fica chato o negócio. 23, 11 e 12. Uma criança ali pergunta assim: a sua casa está na rocha ou na areia? Eu pergunto, na areia. Não sei quem foi, não. O Vitor falou? Meu Deus. 2 Samuel 23, versículo 11. Quem trouxe a Bíblia hoje? O culto faz assim, bem alto. 60% de crente, obrigado, Deus abençoe, não? Compre a Bíblia para você. Você gastou tanta Bíblia no piseiro, tanta grana no piseiro. 2 Samuel 23, versículo 11. Diz assim: depois dele quem? Você tem que ler o começo depois, tá? Depois de Eleazar, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Estenda a mão para cá, vamos orar ao Senhor Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças ao Senhor, pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós e sobre este lugar, e tudo que é contrário, Deus, que venha cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de inquietação, de ansiedade, de enfado, de canseira, de tristeza, que saia pelo poder do nome de Jesus. Ora, que se você está sentindo alguma dor, você seja curada agora, não vai ser daqui a pouco, é agora no nome de Jesus. Peço ao Senhor Deus que venha nesse ambiente, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar cada vida nesta noite, encaixar esta palavra naquela área do teu coração que precisa de escutar a voz de Deus hoje, e que tudo que Deus fizer aqui em nós, ou através de cada um de nós, eu já dou desde agora a Ele a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Deus, nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar para a gente desenhar. Nosso tema: lentilhas do presente e do futuro. Lentilhas do presente e do futuro. E vamos ter abordagens diferentes, duas pelo menos, para épocas distintas. Vamos falar do presente e do futuro. E o que as lentilhas têm a ver com isso, pastor? Você já vai descobrir. Você sabe o que é lentilha? Alguém sabe? É uma leguminosa parente do feijão.
parecida com feijão. Na nação de Israel era algo comum, igual é o feijão para nós aqui. Uma comida típica e muito comum. Assim como eles comem arroz com feijão, lá eles comiam lentilha. E o povo estrangeiro, os filisteus, eles entravam na época da colheita e destruíam e roubavam tudo. E esse homem chamado Sama ou Samar, quer dizer Deus dentro de você. Todo mundo corre e ele se posiciona no meio do terreno dele e defende aquele terreno, vence no exército, e Deus, através daquele homem, deu grande livramento. Vocês lembram? Não vamos falar disso hoje, amado. Deus quer efetuar livramento para vidas e famílias através da minha vida e da tua vida também. O que eu preciso, pastor? Fazer o que Sama fez: se posicionar, não retroceder, defender aquilo que Deus te deu, que a vitória certamente virá no nome de Jesus. Tudo bem que você está aqui? O que é nosso campo de lentilha, pastor? Nós não vamos falar de feijão hoje, vamos falar de situações. Pode ser as nossas vidas, a nossa família, o nosso casamento, o nosso cônjuge, pode ser o esposo, a esposa, os nossos filhos, os nossos projetos de vida. Qual que é o seu campo de lentilha? Você pode imaginar aí? Qual que é a área da tua vida que você precisa se levantar e lutar por você e por quem você ama? Você já conseguiu identificar? Esse é o seu campo de lentilha. Certo, amém? Mesmo que todos que você pensava que poderia ser ou fazer algo por você, fugir, se afastar de você, você não pode. Aquilo que Deus te deu é seu e ninguém vai tomar de você se você se posicionar. Tudo bem? Você deve permanecer, deve lutar, e você não pode ter misericórdia dos seus inimigos. O que é isso, pastor? O senhor está falando para matar pessoas? Não. Eu estou falando que a nossa luta hoje não é contra pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que a minha luta e a tua não é contra pessoas, é contra os demônios. Os filisteus hoje são os demônios que querem destruir as famílias, roubar os filhos para as drogas, para a prostituição, destruir os casamentos, trazer doença, pobreza, endividamento e todas as formas de coisas ruins. E nós precisamos compreender em que área que estamos sendo atacados pelos filisteus, que são os demônios hoje, que usam pessoas para que nós possamos nos levantar, nos posicionar e defender aquilo que Deus nos deu. Certo, amém? Amado, se você não lutar por você e pela sua família, ninguém vai fazer isso. Se você não lutar pelos seus sonhos, se você não se esforçar um pouco mais para concluir essa faculdade que você começou e está querendo deixar para lá, se você não insistir em pagar essa carta de crédito, se você não se esforçar um pouco mais, você não vai conseguir. A hora que Deus vê você se posicionando, aí Ele vem e ajuda você e traz um grande livramento para você e para a tua família. Tudo bem? Há uns 8 anos atrás, eu morava lá na rua do loteamento Terra Nova. Uma mulher de outra igreja me perguntou: pastor Fábio, só pode me ajudar? Eu falei: não sei em que, mas se eu puder, eu ajudo. Estou levando o meu marido na sua casa. E o marido dela era presbítero de outra igreja, já se preparando para ser pastor. Ela chega com aquele homem lá, puxando ele pela mão, e falou: pastor, olha para o meu marido, ele não quer falar com o nosso pastor, eu trouxe ele aqui para falar com o senhor. Fui conversar com um homem que ele estava apaixonado por outra moça da igreja. A mulher já tinha uns 30 e tantos anos, e ele se apaixonou por uma moça de 20 e poucos anos. Amado, toma cuidado. Homem não trata mulher, homem casado não trata mulher solteira, ou mesmo casada, com um sorriso. Homem tem que ser homem, tem que ter postura. Você não precisa tratar ninguém mal, mas você tem postura, amém? Então, usando casado fuleiro, você não pode ver mulher que vai rir com sua mãe, irmão, né? Um dia um amigo meu falou assim: ai Fábio, eu estou tão carente, eu queria tanto assim uma mulher para poder abraçar. Eu falei: vai abraçar sua mãe, rapaz, né? Falei para ele, ficou bravo comigo, né? E aí eu fui orar para ele e falei assim: mas o que está acontecendo? Ele falou: pastor, eu vejo a foto da mulher no zap, é como se o olho puxasse assim, ó. Eu tenho que ficar olhando aquela foto. Eu falei: você está encantado, tem uma bomba gira na tua vida. E eu e a pastora Silvia fomos orar por aquela família e tinha um demônio de fato perturbando a vida daquele homem. E aí ele voltou na esposa. E eu admiro aquela mulher muito, amada. Se fosse umas mulheres, teria pregado o pé no homem e jogado fora. Voltaram, e aí Deus restaurou o casamento. Eles tinham só um filho. Aí Deus deu, e já estava grande já. Deus deu mais um filho para eles. Deus abençoou a vida deles e a vida profissional do homem muito. Amém?
Então assim, nós devemos ficar atento. A hora que aparece a luta, a primeira coisa é meter o pé e jogar fora. Talvez Deus quer que você lute um pouco mais. Amém? Tudo bem? Você está aqui agora? Lembro também de uns 3, 4 anos atrás, vi uma foto no celular, e um amigo meu que já foi da mesma igreja de muitos anos atrás, hoje ele é pastor em outra cidade, e ele estava assim na foto triste. E eu tinha 2 anos falando com ele, chamei no zap, falei: fulano, fala comigo, o que está pegando aí? Eu achei você esquisito na foto, você não é assim? Ele falou: meu irmão, eu nem te conto, cara. Eu falei: me conta. Amigo é para isso, certo? Se seu amigo não te escuta, ele não é amigo teu. Se a tua amiga não tem paciência de escutar, não é amiga tua. É um filisteu que está ali, é uma filisteia que está do seu lado. Ele falou: meu irmão, nem te conto, cara. O negócio do Covid, foi o tempo do Covid. Eu comecei a trabalhar muito, de dia e de noite, porque um dia apertou, e você, né, fazendo bico aqui, ali, na cidade e outra, e a minha esposa ficou muito tempo sozinha. E o cara hoje, ele é pastor. E aí ela começou na rede social, no Face, lá, Instagram, não sei, conheceu um indiano. E o indiano só, né? Você sabe que é um bandido sem vergonha, vagabundo, faz nada, porque o nome é bom, não tem? E a mulher apaixonou pelo irmão. Apaixonou de tal forma que ela falou para ele: olha, eu não quero te enganar. Eu estou apaixonada por outro homem e eu não te amo mais. Eu quero separar de você para ir morar com ele. E se você acha que Deus pode fazer alguma coisa, você ora. E ele falou: me ajuda em oração. Eu falei: vou te ajudar. 6 meses de oração e jejum para Deus libertar aquela mulher de Satanás que tinha entrado na vida dela. Você está disposto a lutar pelo seu campo de lentilhas? Por aquilo que Deus te deu? Sim ou não? Esse é o tempo presente. Você já tem algo, mas você vai ter que lutar com ele para ter de volta, para permanecer com esse algo. Certo, amém? Tudo bem para vocês entenderem? Vamos falar do tempo futuro agora? O que Deus prometeu para você no futuro? E ele tem para você? Gênesis capítulo 25, versículo 27. É um texto muito conhecido. Fala de um cara que fez uma doidura, igual pessoas estão fazendo hoje. 25, 27. Fala que de 2 irmãos. Um se chamava Jacó e o outro Esaú. Eles eram gêmeos. Só que Esaú nasceu antes. E ele se tornou o primogênito. Então toda a herança, o dobro do que o outro ia receber, ele ia receber. As promessas de Deus que ele fez lá para Abraão era para ser dele, Esaú. Mas um dia ele foi caçar, não matou nada, e ele chegou cansado. Olha só o que ele fez. E cresceram os meninos. Esaú saiu perito e caçador, homem do campo. Jacó, porém, pacato, habitava em tendas. Devia ficar no WhatsApp o dia inteiro, né? Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Há um problema na família aqui. Pai não tem que amar mais um do que o outro, e nem mãe. Certo, né? Os lares mais disfuncionais que tem é quando tem um preferido na família. Você já foi na família assim? A maioria de nós somos. O pai gosta da de fulano, a mãe gosta mais da outra lá. Não pode ter isso, amado. Nesta casa, o pai gostava de um, porque caçava e trazia as pacas para ele, né? E a mãe gostava do outro, que ficava perto ali, talvez para ajudar ela a fazer as coisas, né? Mas olha só o que seria a treta aqui. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Vermelho quer dizer Edom. Disse Jacó: vende me primeiro o teu direito de primogenitura. Vende para mim o direito da herança da fortuna do meu pai e de toda a promessa que Deus fez para a nossa família. Você vende? Ele respondeu, Esaú: estou a ponto de morrer. Já viu gente assim? Se ficar um dia sem comer, morre? Eu vou morrer. Morre nada. Eu fiquei 21 e não morri, né? E tem gente que é 40, 50, 70. É meio que frouxo falar um trem desse. Mas tem homem assim: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu para Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se
e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O interessante é que quando nós falamos, Deus escuta. Amém? Na cabeça de Esaú, só falou da boca para fora, mas Deus escutou. E a partir daquele momento, foi consolidado no reino do Espírito aquilo que ele falou. Aquilo que você fala tem poder e pode te prender ou te abençoar para o resto da tua vida. Como assim, pastor? Já falo para você. Às vezes o pai fala para o filho: filho, se você passar de ano, ou filha, eu te dou uma bicicleta. O moleque se descabela de estudar, passa, e o pai diz: não tem jeito não. O pai diz: não vale nada, amado, nem um feijão que come. Porque um pai que tem valor, ele vai fazer duas coisas. Ele vai chamar o filho para conversar: filho, precisa explicar que o treino não deu certo, quer que você compreenda a situação do pai. Ou ele vai vender a espingarda velha dele e vai comprar uma bicicleta e vai dar para o menino. Porque palavra tem que ser uma palavra que tenha peso e tenha valor, certo? Muita gente nas igrejas não prospera, você sabe por quê? Porque na hora do aperto faz votos com Deus. Deus, se sair aquela rescisão do advogado lá, eu vou fazer uma oferta, eu vou entregar um dízimo. Ninguém pediu nada para você não pediu nada para prometer. A partir do momento que prometeu, você está escravo daquilo que você falou. E aí promete, e o trem sai, gasta tudo à toa, o dinheiro some tudo e nunca paga o voto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. É melhor você não votar do que votar e não pagar. Não precisa fazer nada, porque Deus te ama, amado. Eu não valho nada, você também não vale muita coisa, mas Deus nos ama. Deus faz sem a gente precisar pagar nada para Ele. Mas a partir do momento que você falou, você está enrolado. Ou você paga, ou você paga. Pastor, não consegui mesmo. Pastor, então pede perdão a Deus. Deus, eu me arrependo, eu me perdoe, nunca mais eu faço uma besteira dessa. Aí a sua vida volta a fluir. Amém? Você está aqui? Amém. Então tá bom, porque tem gente prometendo coisas, promete diante do padre, pastor, que vai ficar com aquele homem, que ela mulher o resto da vida. Aí o homem fica barrigudo depois de 3 anos, vai quer largar o homem, a mulher ganha 3 filhos, já que engorda 20 quilos, já quer largar a mulher. Ué, mas não falou um dia, diante dos sacerdotes, que era para toda a vida? As pessoas têm que valorizar a palavra. No tempo dos nossos pais e avós, a palavra tinha sentido, tinha honra, tinha valor, amém? A palavra das pessoas hoje em dia não vale mais nada. De muitos, eu creio que a sua vale, mas de muitos não vale mais nada. Fala, promete para a moça que vai casar com ela, depois só dá uma pegada nela que quer subir, mas não falou que ia casar, agora casa. Ah, pastor, mas não é muito bonita, não é, o problema é seu. Que se namorou com bonito, fui namorar com a filha, se lasca agora. Amém? Tudo bem, irmão? Posso continuar? Você deixa? Esaú trocou sua liderança familiar, porção dupla da herança que receberia e das promessas de Deus para a descendência de Abraão. Esse homem abriu mão de algo muito grande, irmão. Além da fortuna do pai dele, que ele tinha um dobro da herança, das promessas que Deus fez para Abraão, que era muita coisa, por um prato de comida. Tem cristão, tem crente negociando a herança que Deus deu para ele por um prato de lentilha. O que é um prato de lentilha? É aquilo que você resolve de forma momentânea. É um prazer que você consegue passageiro. É algo que te satisfaz por um momento. Tem muita gente trocando a herança, a promessa de Deus por um prato de lentilha, trocando uma bênção eterna pela satisfação de um momento. Muitas pessoas estão assim. Eu tenho orado com muita gente assim, amado. As pessoas, quando estão endemoniadas, elas não pensam. Todo pensamento fixo é um demônio na cabeça da pessoa. Ah, pastor, eu penso o tempo inteiro na situação, é um demônio. Você duvida? Vem aqui depois do mundo que eu orar para você, que você vê o que está controlando a sua cabeça. É o demônio, amado. As pessoas não querem ajuda, não querem ser ajudadas. Tem pessoa que você olha para ela, você sabe que ela tem demônio, mas não quer. Ela quer continuar com o bicho no couro, não quer ser ajudada. Nunca troque a promessa que Deus fez para você, para a tua família, por um prato de lentilha, por um momento, por uma satisfação momentânea, passageira, nunca. Porque aquilo que Ele prometeu para você é duradouro, é para a eternidade. Amém? Delegação de saúde, estou morrendo de fome. Tem gente assim, sabia? Por uma briga, por um sentimento que quer largar uma família. Por uma situação tão pequena, estou indo embora. Vai embora para o inferno. É lá que a pessoa vai chegar. Se você é mãe, tem filho casado, tenha posicionamento. Mãe, briguei com o Chiquinha, estou indo embora. Não vem não. Fica aí numa lista com Chiquinha.
Não fica aí. Não vem não. Pastor, mas e você acha que foi? Resolvi ir embora. Você liga para a sogra, fala, sogra, eu não estou mandando a mãe embora, vai está indo embora para a sua casa, eu estou indo, eu vou morar na sua casa. Já vem, mexe os pauzinhos lá e faz umas macumbas e manda a filha de volta, né? Minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, não vai. E tem uns três bruguelinhos do lado, catarrento, né? Vai quebrar as plantas da vida, tudo lá, vai fazer tudo lá. Só para imaginar, mas já faz voltar para trás, né? Palhaçada, mano. Tem uns pais que eu quero aquele pai que quer a casa do pai, minha filha. Não quer para a casa do pai. Oxente. Amém? Vamos deixar nossos filhos crescer, mano. Tem uns pais incompetentes, não soube criar e depois casou ainda fica lá se detendo. É claro que ninguém vai permitir que ninguém, né? Se você tem um filho igual tem uma filha casada, você vai permitir alguém maltratar a tua filha ou teu filho? Vai ficar de briguinha lá, porque de YouTube, que não estava seguindo o seu no Instagram, porque curtiu não sei o quê, vai, apaga essa porcaria dessa rede social. Tem gente assim, sabe, que curte todo mundo, que segue todo mundo, mas se a mulher ou o marido vai lá, vira uma confusão. Ué, mas se é para os dois, é para os dois, amém? Se eu não posso, a mulher também não pode. Se ela não pode, eu também não posso, amém? Amado, é tão fácil resolver as coisas. Quando eu casei, eu tinha um tal do Orkut, vocês lembram? É o pai do Facebook. Alguém lembra aqui? Não? Ah, uns velhos aqui, né? Eu tinha umas 1.500 mulheres lá. Casei, a mulher falou, vamos fazer o quê? Eu falei, o que você quiser. Ela chamou minha filha, senta aqui do meu lado. Acabou com as mulheres tudo lá. Fui no Orkut lá, tinha só uns 30 amigos lá. Rapaz, eu quero ver bem com quem está do meu lado, mano. Eu vou criar uma fantasia de ficar imaginando que tem uma mulher perfeita lá no céu. Isso é mentira. Não existe pessoa perfeita é Jesus Nazaré. Tira essa dúvida da sua cabeça, cresça, amadureça, e aí Deus vai fazer você aparecer. Tem pessoas trocando a família pela rede social, amado, por uma fantasia do inferno que entrou no coração da pessoa. E não adianta falar não. Na rede social todo mundo é bonito, amado. Cheio de filtro, né? E acho que vou começar a usar aquele trem também. Esses tempos, até alguns anos, uma coisa me chamou uma mensagem lá. Oi, percebi que você está olhando para mim. Falei, mulher, dá uma olhada nesse trem aqui. Você conhece? Ela olhou, conhece não. Eu bloqueei, né? Eu chego numa empresa, era uma pessoa que trabalhava lá. Falei, essa dona que me chamou de mensagem. Falei, minha filha, você quer falar comigo mensagem? Você pode falar comigo agora aqui. Eu me enganei, sabe? Ah, então tá bom, você se enganou, né? Gente, lá no Face estava bem bonitinho o trem, mas estava um gambazão de todo tamanho. Eu falei, o que esse povo faz nessa rede social, gente? Será que eu estou no filtro, né? Não, é um santo filtro, gente, né? Pegar um jacaré e transformar num trem mais ou menos, meu Deus do céu, eu tenho que achar esse negócio, eu tenho que usar também, né? Amém? Isaú trocou algo muito valioso e eterno por um prazer momentâneo, uma necessidade passageira que foi suprida, mas me custou muito caro. Não negocie as promessas de Deus sobre a tua vida. Não venda a tua herança por um momento de prazer ou satisfação. Amado, tem luta nossa, de alguns nós, que é grande. Tem feito luta com as mulheres aborrecidas, mulher nojenta, sabe? Rabugenta. Tem umas mulheres que não merecem o marido que tem. Mas tem umas mulheres que sofrem com os maridos ruins. Às vezes tem vício, de álcool. E vem falar com ele assim, mas você vai fazer o quê? Bora lutar por essa pessoa. Vamos ver essa mulher aborrecida, se nós somos a mulher de Deus. Vamos ver se esse cachaceiro virar um homem de Deus. Certo também? Quem já foi cachaceiro que não passaram ali de mim? Irmão, ó, pelo amor de Deus, não é tomar cachaça. Quem Zé? Não é tomar cachaça, ninguém é. Amém? Nós estamos aqui, fomos libertos pelo sangue em nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres aborrecidas que eram no passado aqui? Ergue a mão, por favor. Só 4? Está vendo quando mulher é, né? Isso, né? Hoje você não ergue a mão porque as duas mãos, vai. Glória a Deus, né? Silândia, as 3 mãos aí, por favor, vai. Não, deixa só 2, né?
Querido, eu não aconselho ninguém a abrir mão de ninguém, a não ser que tenha ameaça de morte, seja uma pessoa que está agredindo. Aí não. Ninguém nasceu para passar por isso. Agora, se a luta não chegou nesse nível ainda, vamos lutar pela pessoa. Amém? Eu vou largar 10, pastor, vai arrumar um pior, um gambá que bebe o dobro do outro. Então vamos lutar, certo? Bem? Existem coisas que fazemos e por mais que nos arrependamos, não tem como voltar atrás. A gente deve analisar bem as nossas decisões, porque tem coisas que não tem como voltar atrás. Vou te dar um exemplo. O Roberto, ou Pedro, ou Tião, sei lá, ele vai numa festa. Os amigos, um amigo lá está fazendo aniversário de casamento, chamei, ele vai, leva a esposa, os 3 filhos do carro, né? Chega lá, se diverte. Só que naquela noite, o Pedro, ou o Tião, sei lá o nome, toma um pouco mais do que ele é acostumado a tomar. E na volta, ele dá uma distraída, e o carro bate na carreta, ele sobrevive, mas a mulher e os 3 filhos morrem. Por mais que esse homem se arrependa, o resto da vida, tem como voltar? Sim ou não? Não? Tem coisa que não tem, amado. Tem mulher que troca o esposo de 15, 20 anos, ela conhece o caráter do marido, por uma aventura de uma pessoa mais nova, com mais presença. É 2, 3 anos, essa pessoa está socada. Não tem como, porque algumas coisas não tem como voltar atrás. Então talvez nessa noite Deus está falando, você luta pelo seu campo de lentilha, hoje, mas aquilo que te prometeu, que ainda não aconteceu, ainda não negocia, não abre mão, não tem negócio com aquilo que é de Deus na tua vida. Não negocia a tua salvação, não negocia a promessa que Ele te fez. Aquela pastora que contou o testemunho dela aqui domingo passado, há 20 anos atrás, alguém disse, assim diz o Senhor, eu vou fazer você sair do Brasil e ir para outros países. Ela deu risada, caipirona da roça, rapaz, não mandei de hoje, mandar de avião. E a mulher não foi lá para a Itália? Sim ou não? Amém? Tudo bem? Tem pastores negociando o chamado deles, amado. É incrível que é sempre os momentos, né? Tem época que tem uns doidos aí que saem nas redes sociais, não precisa ir na igreja, porque o templo somos nós, Deus não habita em templo. Então, a Bíblia mente, Deus não habita, mas Ele se faz presente no templo. Mateus 18:20 diz que quando 2 ou 3 se reúnem num lugar, Deus faz presente. Pode ser aqui, pode ser na tua casa, pode ser em outro lugar, mas Deus está presente. Se nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus, Ele está aqui ou não está? Mas tem uns olhos desigrejados, eu não precisa dar não, porque você não é igreja, você que não vem na igreja. Igreja é aquele que está na igreja. Amém? Esse é a igreja. Aí um tempo ele ficou esse negócio, não precisa da igreja, porque Deus não habita em tempo, feito mão de homem, não sei o quê. É sempre os mais espirituais que quem diz isso. Aí um outro momento, aí outra fase foi, não entrega o seu dízimo. Incrível que quem não entrega o dízimo usufrui de quem entrega, né? Notou isso já? Quem bate no dízimo, mas ele é tão desonesto que ele usufrui de quem mantém. Dos que fazem, né? Mas ele bate em cima, né? Agora, o novo mover agora é que os pastores querem agradar as multidões. Eles falam para agradar as pessoas. Tudo que a pessoa quer escutar, eles falam. Eu fico pensando, gente, João Batista dizia, raça de vivos, arrependei-vos, porque vai chegar no reino dos céus. Jesus dizia, fariseus hipócritas, raça de serpentes. E os pastores hoje querem agradar as pessoas. Talvez com medo de perder membro, perder entrada, perder dízimo, não sei o que é, amado. Tem que falar para poder agradar, para que a domingo que vem você queira voltar. Querido, se você está esperando isso aqui, você pode desistir. Eu sempre vou falar aquilo que diz a palavra de Deus. Não quero ofender ninguém. Agora, se a palavra bater, recebe de Deus. Eu recebo, eu vou mudar a minha vida em nome de Jesus. Amém? Vai na rede social para você ver. É uma fala, não, você sabe. Ele vai agradar as pessoas, ele tem admiração de pessoas. Jesus nunca procurou aprovação humana. Nunca. O que Jesus fez e falava era só Jesus mesmo que tinha coragem para fazer. Mas Ele fez. Amém? Tudo bem? Não negocie o que Deus colocou na tua vida. Essa semana estão nas redes sociais o Kleber Lucas tocando em um barzinho. Mas estava tocando em um barzinho lá no Rio de Janeiro. Lembra que ele disse, vou deixar na... Alguém sabe cantar um pedacinho? Tudo que passou, Tudo que ficou. Se tiver, pode colocar um pedacinho. Só um pedacinho. Vai continuar.
Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Te entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Amém? Ele é o autor desse hino e de mais dezenas de hinos que tocaram vidas. Pessoas se converteram a Jesus escutando as canções desse homem. Só que ele começou a entender e a pregar umas coisas loucas. Ele foi no centro espírita, no terreiro, e falou: não, eu tenho que ter comunhão com vocês. Deus é um só. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E teve comunhão lá no terreiro. Ele começou a se envolver com pautas progressistas e ideologias progressistas. E isso foi se afastando tanto de Deus, tanto, que ele chegou a dizer: a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é um livro muito ultrapassado. E agora essa semana pegaram ele tocando lá no barzinho do Rio de Janeiro. Mas se você não tomar cuidado, você não negocia que Deus te deu, que você nem percebe. Amém? O pior momento da vida do ser humano não é quando ele está lá no vale da sombra da morte, porque ele grita: Jesus, me ajuda, e Jesus diz que está com ele lá, amém? Agora quando ele sai do vale da sombra da morte, que veio o tempo bom, e que deu uma melhorada, aí é o perigo. A maioria das pessoas não cai quando está no vale da sombra da morte. Eles caem quando eles estão bem. Tudo bem? Você está aqui? Não negocie aquilo que Deus colocou na tua vida. Existe coisa que fazemos, já falei isso aqui, né? Deus te abençoa e te prometeu bênçãos, mas não te autorizou a negociá-las. Tua vida não é tua, teu corpo não é teu, e a tua família foi Deus que te deu. Amém? Pastor, mas é difícil minha família. Amado, onde tem gente, nada é fácil. Sempre tem dificuldades. Agora a gente precisa crescer e amadurecer. Se toda vez que minha mulher brigar comigo eu queria largar dela, ou ela de mim, ou toda vez que eu dar uma do meu filho eu queria sair de casa, pronto. Nós precisamos crescer e lidar com nossos problemas, sabendo que aquele que nos chamou, ele é poderoso para nos capacitar a estar com a nossa família, a não negociar aquilo que ele nos deu. Isaú é lembrado lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. O escritor de Hebreus, aos Hebreus, ele lembra desse homem. Nem haja algum impuro e profano como foi Esaú, o qual por uma refeição, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura, pois sabe também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado por Deus, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Certo, amém? Esse homem, a Bíblia diz que ele foi profano e impuro. Profano ele foi mesmo, porque vendeu a bênção de Deus. E o impuro, de onde que vem? Se você for ler a história de Esaú, ele decidiu casar com mulheres estrangeiras, fora da descendência de Abraão. Isso foi um pesadelo para o pai e para a mãe dele. As mulheres, as filhas de Et, que ele foi lá e trouxe para ser mulher dele, poderia ter casado com pessoas da família, foi buscar gente lá fora, mulheres idólatras, mulheres com tantos problemas na vida, e trouxe problema para a mãe e para o pai dele. Querido, se você é um homem ou mulher solteira, você tira da cabeça de se envolver com alguém que não crê em Jesus que você crê. Você vai trazer maldição de todo tamanho para a tua vida. Lá em Romanos capítulo 12, 15, que diz: não vos ajunteis no jogo desigual. Só confirma para mim se é 12, 15. Que é Romanos, 1 Coríntios, ou 1 Coríntios. Vê se acha também. Não vos ajunteis no jogo desigual. Não tenha comunhão com gente incrédula quando você quer trazer alguém para compartilhar com a vida. Né? Como que é difícil a gente ver alguém indo para o precipício, mas a pessoa não escuta a gente falando. Não escuta Deus gritando no coração da pessoa. E se você for ler o contexto que nós vemos aqui de Hebreus capítulo 12,
Versículo 16 e 17, se você ler Hebreus capítulo 12, versículo 15, você vai ver que está falando de uma raiz de amargura, que contamina a pessoa, que priva a pessoa da graça de Deus. Toma cuidado. Pessoas que vendem a família, os projetos de vida e até a salvação delas, são pessoas que permitiram o diabo amargurar a alma delas. E aí elas não dão valor mais para aquilo que Deus deu. Vamos tomar cuidado, vamos lutar pelo que é nosso hoje, e não vamos vender aquilo que Deus nos prometeu, que Ele nos deu, que Ele vai nos dar. Tudo bem você está aqui? Não abra mão de forma alguma. Continua na presença de Deus. Ah, pastor, às vezes dá vontade de sumir. Sumir para onde? Não tem para onde sumir. Em vez de sumir, apareça diante de Jesus, aos pés dele: Senhor, eis-me aqui. Aconteça o que acontecer, eu não deixo de servir ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Aconteça o que acontecer, aquilo que o Senhor me prometeu, eu creio que vai cumprir na minha vida. Lute pelo campo de lentilha hoje, no presente, aquilo que é teu, que Deus te deu. E não venda, não negocie aquilo que você sabe que vai acontecer na tua vida, mas que ainda não aconteceu. E Isaú vendeu porque era herança que um dia ia chegar na mão dele. Por isso que ele vendeu. As pessoas fazem isso. Não façam isso. Não negocie com Satanás. Não negocie com ninguém. Não troque o que é grande por um momento pequeno. Amém? Você crê dessa forma? Amém. Você decide lutar pelo que é seu? Então não abre mão da unção que Deus colocou na tua vida, do teu chamado, do teu ministério, dos dons que Deus colocou em você, das realizações que Ele quer fazer através de tua vida. Amém? Não abre mão, não negocie, não faça concessão. E Deus vai honrar a tua vida da forma como já tem honrado. Amém? Você pode ter pé para a gentileza. Ele pediu um outro hino, mas pode colocar esse hino para Deus mesmo. Se tem alguém querendo se vender, não se venda. Coloca na cruz à vontade e decida continuar servindo a Deus. Amém? Amém, irmão? Aquela irmã esperou 20 anos para poder andar de avião, para ir para outro país. Talvez nesses 20 anos ela pensou: meu Deus, aquele profeta era um mentiroso, já tem 18 anos e não aconteceu. Fica tranquilo, aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Eu disse esses dias no culto que havia algumas pessoas endividadas na igreja, que em 3 meses Deus ia fazer um milagre na vida delas. E é tão difícil dizer isso, porque se não cumprir, é um falso profeta, né? Então a pessoa abriu a boca, ou se cumpre, ou se não se cumprir, é um falso profeta. Mas eu creio, amado, que esse ano é um ano de restauração na vida de muita gente. Não só financeira, de família. Então, marido pinguça e mulherengo, vagabundo, chega hoje e diz assim: vai ser de nome de Deus. Aí você vai ver que bênção que vai ser essa pessoa junto com você na presença de Deus. Um dos maiores homens de Deus que pisou na terra depois de Jesus, ele viveu no século XIX, no século XX. O nome dele é Smith Wigglesworth. Depois você lê lá na Wikipédia. E a mulher aceitou Jesus e ele era incrédulo. Um dia ele ficou assim: mulher, não quer que você vai mais na igreja, lá na Inglaterra. Se você for na igreja, eu vou deixar você. E ela falou: olha, eu te amo, eu te obedeço, sou submissa, mas a igreja eu vou porque eu estou servindo a Jesus. E um dia ela foi para o culto, e quando ela chegou, a porta fechada. Ele não deixou ela entrar. Amor, abre. Não vou abrir. Fica aí fora. Foi subir para a igreja? E naquela noite levou lá na Inglaterra. Ela pegou o casaco dela, se cobriu, se encolheu na porta e passou a noite a neve caindo. De manhã aquele homem levanta para ir trabalhar e pensou que ela tinha ido para casa de alguém. Quando ele abre a porta, a mulher cai toda arrebentada dentro de casa. E ela limpa a neve no cabelo e diz: meu amor, não vá sem tomar o seu café, espere um pouquinho. Tremendo, né? Não faça, eu vou preparar o seu café. Não vai não. Aquele homem caiu de joelhos perto daquela mulher, chorando: mulher, eu não sei quem é o teu Deus, mas esse Deus que você serve eu quero conhecer também. Ela chorou por ele, fazendo oração do pecador, e aquele homem se tornou um homem tão de Deus, que ressuscitou 17 defuntos, e ela foi um dos defuntos que ele ressuscitou. Isso é comprovado, isso não é historinha não, tá? Você vai lá na internet, Smith Wigglesworth. Talvez nós estamos querendo lançar fora um marido, uma esposa, um filho, uma filha, e esse é o maior ativo do céu que Deus colocou na tua vida, pode ser essa pessoa.
Pode ser esse pai, pode ser essa mãe, pode ser esse filho, pode ser esse marido, pode ser essa esposa. Certo? Amém? E eu creio que Deus está falando pelo menos com uma pessoa aqui nesta noite. Luta pelo que é teu hoje, mas não abra mão daquilo que não vai vir para as tuas mãos. Amém? Tudo bem? Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Vamos cantar aqui. Aí você pode cantar à vontade.